E as feministas que não querem seguir regra que o marido impõe, elas vão seguir regras que o patrão impõe. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Entendeu? Se você for querer viver sem regras, o diabo vai fazer essa regra para você. Não tem jeito. Tudo tem regra. Né? Amém? Nós vamos explicar bem direitinho isso aí. Agora é o seguinte, eu quero falar, não é bem uma introdução do quinto ponto, mas é uma coisa que é bem ligada assim a essa doutrina, né, da salvação, dos 5 pontos do calvinismo, mas é uma pergunta que é muito comum as pessoas fazerem, e basicamente eu vou falar sobre essa tal pergunta, né? E é muito comum as pessoas fazerem uma pergunta. Talvez você não é pastor, talvez isso não façam, mas para mim que sou pastor, é muito comum as pessoas me fazerem essa pergunta. Pastor, se Deus sabia que Adão ia pecar, então por que ele não desistiu de fazer o homem? Por que ele não voltou atrás? Por que ele não... Né? É uma pergunta muito comum que é feita para pastor. Né? Só que é o seguinte... Você já viu aquela pergunta que a pessoa faz uma pergunta, mas ela parte de uma premissa errada? Entendeu? Então, quando ele faz essa pergunta, ele parte de uma premissa errada. O que está na cabeça dele? O que está na cabeça dele é que Deus errou, Deus falhou, Deus cometeu um erro no meio do caminho, Deus foi surpreendido com um erro no meio do caminho. E aí ele teve que traçar um plano B. A morte de Jesus é o plano B, para consertar. Irmão, mais ridículo do que isso, só a minha careca, viu? Só para descontrair, né? Irmãos, Deus não tem plano B, irmãos. Deus é perfeito, santo, puro, não muda, não falha, e Ele não tem plano B. E para começo de conversa, Deus quando criou as coisas, Ele falou, isso aqui é tudo bom. Esse é bom. Fez a terra, isso é bom. Fez o mar, isso é bom. O outro é bom. Quando ele criou o homem, ele falou, essa aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Né? Então, nós não podemos ter uma ideia que a criação foi uma coisa ruim. A criação foi uma coisa maravilhosa. E a criação, ela glorifica a Deus, ela é gloriosa, ela vai, entendeu? Ela vai triunfar. Agora, nem todos vão triunfar, nem todos vão para o céu, mas fala a verdade, quando você vai fazer um vaso, pega lá um monte de barro, você usa uma parte, faz o vaso bonitinho, o resto do barro não vale para nada, você joga fora. Tudo que você vai fazer, você vai ensinar alguém, uma profissão, carpinteiro, eu não entendo muito, mas pode ter certeza, tem que comprar umas madeiras baratas lá para ele fazer para ele aprender a fazer os móveis, porque provavelmente os primeiros ele vai errar, vai estragar a madeira. É assim que funciona. Se Deus fizesse, todo homem, Deus fez o homem reto. Né? Mas estou falando, se ele fizesse o homem reto e que não pudesse, sem a possibilidade de ele pecar, irmãos, não seria mundo, isso aqui já seria céu, mas céu já tem um lá, irmão. Entendeu? Já tem lá. Entendeu? Então, uma coisa que a gente precisa entender é que para existir luz, precisa existir as trevas. Se não tiver treva, não tem luz. Se não tiver branco, não tem preto. Se não tiver o doce, não tem um salgado. Não? Para existir o bem, precisa existir o mal. Então, como é que você... E o ímpio, ele tem que existir. Como que nós seríamos treinados? Como que Deus iria manifestar a sua justiça? Né? Porque Deus, nós precisamos, o homem precisa ver a justiça de Deus sendo manifesta. Ele precisa ver o amor de Deus se manifestar, mas ele precisa ver a justiça de Deus também se manifestar. E se Deus só salva todo mundo, ele manifestou o amor dele, mas não manifestou a justiça. Se ele manda todo mundo para o inferno, ele manifestou a justiça. Porque entenda uma coisa, quando alguém está sendo enviado para o inferno,
É como se tivesse uma placa ali dizendo: está se fazendo justiça neste momento. Ninguém vai para o inferno injustamente, né? É igual o cara ficou comprovado, com testemunha, com exames, todos os exames, que não é mais primário, ele violentou várias meninas, crianças, e está tudo mais do que comprovado, e isso já está por 3 instâncias de juízes e tal, papapá. E aí, se for aqui no Brasil, não, porque infelizmente aqui no Brasil é o Brasil, né? É o Brasil da farra, né? Mas se for nos Estados Unidos, ele vai ir para a pena de morte. E aí o que vai estar escrito lá? Está sendo feita justiça neste momento. Entendeu? É lógico que aqui pode alguém ir para a pena de morte, que eu acho muito difícil, porque onde tem os países que têm pena de morte, nem na Indonésia, nem naqueles países loucos lá, para decretar pena de morte, tem que ser bem comprovado, não é assim de qualquer jeito, né? Mas, onde tem ser humano, tem erro. Pode ser que alguém, né? Pode ser não, com certeza, em alguns casos, né? Às vezes a pessoa pode ser, acho muito difícil até, mas deve ter sim casos que a pessoa pode ser condenada à morte injustamente. Mas no caso de Deus, não. Todos que forem para o inferno ali está sendo manifestado a justiça de Deus. Então, ó, irmãos, o nome de Deus, ele é glorificado em Deus vencer o mal. Se não existe mal, como é que o nome dele vai ser glorificado? Né? A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para Faraó pudesse perseguir o povo de Deus. E o objetivo disso era para que o meu nome possa ser glorificado. Olha. Né? Para mostrar o meu poder, mostrar que eu sou Deus. Mostrar o meu poder? Mas a gente não tem que ser humilde? Deus parece que não está sendo muito humilde. Irmãos, nós temos que ser humildes, Deus não. Sabe por quê? Quando perguntaram para Jesus, quem tu és? Ele é muito humilde, ele falou, mas tu és o Cristo? Ele falou, imagina, que isso? Não, eu sou um simples servo e tal. Não, ele falou, sim, sou eu mesmo. Entendeu? Porque o que é humildade? Humildade, o que é soberba? Soberba é você querer ser alguém mais do que você é. Você parecer alguém que você não é. Entendeu? É isso aí. Mas Deus, não tem como ele parecer algo que ele não é, porque ele é tudo, ele é maior que tudo, não tem nada maior que ele. Entendeu? Então ele não precisa de se mostrar mais do que ele é. Então, mas ele tem que mostrar quem ele é. Como é que nós vamos ter fé? Como é que nós vamos crer em Deus? Se ele não se mostra, se ele não se manifesta. O texto que eu li antes do Bíblia, ele se manifesta a nós. Então ele precisa se manifestar a nós, demonstrando o seu poder, demonstrando o seu amor, demonstrando a sua misericórdia, demonstrando a sua justiça, demonstrando a sua perfeição, demonstrando a sua soberania. Ele precisa se manifestar a nós, demonstrando todos os seus atributos. Então, como é que nós vamos conhecer a Deus? Consegue compreender? Entendeu? Então, não existe plano B. A Bíblia diz que é clara em relação a isso. O plano foi traçado todo ele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já definiu que Jesus Cristo ia morrer na cruz. Antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. Ele foi morto literalmente há 2000 anos atrás, mas antes da fundação do mundo já havia sido decidido que Jesus ia morrer, porque ele sabia que o homem ia pecar. Né? Então Deus, mesmo sabendo que o homem ia pecar, esse pecar não deu nada errado, faz parte do plano de Deus, tem que ser assim. Para nós parece que falhou, mas para Deus o plano de Deus foi perfeito do começo ao fim. O plano de Deus foi perfeito do começo ao fim. Não tem imperfeições. Né? Essas pessoas que fazem essa pergunta, elas têm uma visão distorcida da criação, uma visão distorcida de Deus, e não entendem que a história da criação é uma história triunfante, é uma história de glória, uma história de vitória. No final, a criação vai, né, vai ser glorificar o nome de Deus, entendeu? Né?
do começo ao fim. Na verdade, não é no final. É do começo ao fim que a criação glorifica a Deus. Só que lá no final é que a glória será mais, né? A vitória, né? A demonstração maior da sua glória, a definição, vamos dizer assim, o cumprimento, né? Né? Dos seus planos, da sua história, da sua glória será ali, então, demonstrado de maneira mais clara, né? Então, também tem uma outra questão. A pessoa, quando ela faz uma pergunta dessa, ela tem uma ideia de que existe uma história, que existe algo que se desenvolve à parte de Deus. Entendeu? Quando a pessoa faz uma pergunta dessa, ela tem uma visão distorcida de Deus. Veja bem, eu estou aqui, eu estou ministrando aqui, eu estou vendo todos aqui. Maravilha, beleza. No momento eu acho que não, mas muitas vezes eu estou aqui ministrando, está acontecendo alguma coisa ali na cozinha, à parte aqui do culto, e eu não estou sabendo. Eu não estou vendo. E aí eu chego lá, aquilo me surpreende. Né? Ou para o bem ou para o mal. Para Deus, irmãos, não acontece nada nem em cima da terra, nem debaixo da terra, nem do lado da terra, nem para lá da terra, nem para cá da terra, nem no inferno, nem para cima do inferno. Lugar nenhum acontece alguma coisa à parte de Deus, onde Deus não esteja presente, onde Deus não determinou, onde Deus não esteja consciente. Mas para piorar, quem tem mais ou menos esse tipo de raciocínio, ele cai naquele erro, né, do tal do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, né? O homem, ele quer liberdade, mas ele mal sabe que essa tal luta por liberdade é a que vai levar ele à prisão, né? Porque liberdade não existe, né? Só tem uma pessoa que é livre, né? Que é Deus. Ele é livre. Nós não somos. E nem nunca seremos. Né? Sempre vamos ter que cumprir regras. E no céu, você acha que no céu não vai ter regra? Ô, irmão, se até aqui Deus põe regra para nós, você acha que lá no céu você vai poder fazer o que você quer? A questão é que lá no céu não vai ter mais a tentação, o diabo não tem mais a tentação, e não vai mais haver a possibilidade da gente errar. Né? Mas a gente vai cumprir as regras todas 100%, mas vai ter regra. Ou você acha que lá no céu vai ser bagunça? Cada um fala o que quer. É isso que você pensa? Eu sei que a Bíblia não define muito, aqui não dá muito como é que vai ser lá no céu, como é que vai ser. Eu sei que não. Ô louco, mas pelo que eu conheço de Deus, porque eu sei que Ele exige de nós daqui, você acha que lá no céu nós vamos poder fazer o que quer? Vai ser uma bagunça, cada um fala o que quer? Então, alguns, nessa questão do livre-arbítrio, alguns não são poucos não. Essas pessoas, os arminianos, os pentecostais, né, que crê no livre-arbítrio, então, essas pessoas têm aí uma divisão aí. Alguns, né, não são todos, mas uma grande parte, não sei se é metade, mais da metade, mas uma grande parte, né, dos arminianos, dos pentecostais, qual a conclusão que eles chegaram? Todos eles creem no livre-arbítrio, né? Mas uma boa parte deles, qual a conclusão que eles chegaram? Que Deus não é onisciente. Por que eles chegaram à conclusão que Deus não é onisciente? Por quê? Chegaram à conclusão que Deus não é onisciente, porque se eu admitir que Deus sabe todas as coisas, sou obrigado a admitir que tudo já está determinado. Entendeu? E aí eu sou obrigado a dizer que não tem livre-arbítrio. Entendeu? Então eles caíram nessa de dizer que não tem, que Deus não é onisciente. Gente, mas a Bíblia é tão clara, tem dezenas de textos. A Bíblia, uma das coisas mais claras na Bíblia é que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Isso é uma das coisas mais claras na Bíblia. Onipresente, é o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipotente,
é o único que pode todas as coisas. E o onisciente é o único que sabe todas as coisas. Entendeu? Isso é muito claro na Bíblia. Mas veja bem, há coerência no pensamento deles? Sim, sim, com certeza. Se eu parto do princípio, né, de que eu tenho livre-arbítrio, então eu sou obrigado a dizer que esse negócio de Deus saber todas as coisas não pode. Há coerência. Porque você parte de um princípio errado, aí você tem que ter coerência com aquele princípio errado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você está numa mentira, ela não se sustenta. E aí o que você precisa? Inventar uma outra mentira para sustentar aquela primeira. Está entendendo? Aí, para sustentar que o homem tem livre-arbítrio, eu sou obrigado a inventar que, né, Deus não é onisciente. Mas como Deus não é onisciente? Se ele não é onisciente, ele não é Deus. Se ele não é onisciente, ele não sabe nada, ele não é poderoso, ele não é grande. Como é que ele vai me salvar? Como é que alguém tão pequeno, que nem é onisciente, que nem sabe o que eu estou fazendo, que nem sabe o que está no meu coração, como é que alguém... Gente, isso é uma das doutrinas mais claras na Bíblia. Deus sabe o que está no meu coração, Deus sabe todas as coisas. Eles chegam a esse ponto, e não é pouca gente não que pensa assim. Uma boa parte dos armenianos... Aliás, eu acho que eu nunca falei isso aqui. Mas existem armenianos que não crê na perda da salvação, viu? Né? É uma minoria, não são todos, não. Né? Mas existem armenianos que não crê na perda da salvação. É que quando a gente fala de uma coisa, a gente está se referindo à maioria. Ah, aquele pessoal crê nisso. Não significa que é todos, muitas vezes. Eu estou me referindo que é a maioria, né? É a maioria. Então, é aquilo que eu falei. Se o alicerce ele está ruim de um prédio, vai começar a trincar e você vai ter que começar a fazer conserto. Entendeu? Vai ter que começar a fazer gambiarra, vai ter que começar a fazer conserto. E esses consertos, eles também não se sustentam, porque se o alicerce está ruim, ele abre de novo, irmão. Não tem jeito. Entendeu? E essa doutrina da salvação, né, inclui aí os 5 pontos do calvinismo, inclui a soberania de Deus, o negócio de livre-arbítrio, né, Deus ama todos e tal, isso aqui é o fundamento do evangelho, isso é o alicerce do evangelho, isso aí é o fundamento. Se a gente falhar nisso, vai errar em todos os outros, né? Uma passagem, eu estou já quase terminando, porque vamos para a Santa Ceia. A Bíblia é bem clara que Jesus, né, Deus já tinha determinado antes da fundação do mundo que Jesus ia morrer na cruz para salvar os pecados, né? E porque ele já sabia que o homem ia pecar, então ele traçou o plano todo, entendeu? Então, só que Pedro, quando ele faz aquele discurso bonito lá em Atos dos Apóstolos, aquele avivamento, lá Pedro fala o seguinte, ele falando sobre Jesus, ele falou alguma coisa assim, eu não sou muito bom de memória, mas ele falou alguma coisa mais ou menos assim, vou falar bem com as minhas palavras, mas ele falou alguma coisa mais ou menos assim, para o povo judeu lá. Olha, falando sobre Jesus, olha, esse Jesus é o Salvador. Esse é o Messias, que Deus preparou desde antes da fundação do mundo. E vós o matastes, o Salvador, que foi para cumprir, vós o matastes para cumprir o desígnio de Deus. Pedro fala que eles mataram Jesus para cumprir o desígnio, para cumprir o propósito de Deus, para cumprir o que Deus tinha planejado. Entendeu? Deus tinha planejado tudo, mas quem matou é culpado. Deus tinha planejado tudo, ele sabia que eles iam matar, mas quem matou é culpado, né? Você está com uma criancinha de 6 meses no colo,
de 2, de 3. Para ela cair, você precisa jogar ela no chão? Não. É só se soltar, ela cai por conta, ela cai sozinha. Entendeu? Deus não tem parte com o pecado. Eu li no começo do culto que Deus entregou. Ele entrega o homem às suas paixões, às suas vontades. Só isso é o suficiente. É só entregar, ele vai cumprir tudo que, né, estava determinado. Né? Por quê? Quando você fizer alguma coisa boa, né, você está cumprindo o propósito de Deus. Mas quando você fizer alguma coisa má, você está cumprindo o propósito de Deus também. A diferença é que, quando você está fazendo alguma coisa má, né, é você que você é responsável. Você vai pagar porque você pecou porque quis. Quando você vai fazer alguma coisa boa, você vai receber o galardão, você vai ser, né, recompensado. Então, nós temos que partir sempre da premissa de que Deus é Deus, sabe todas as coisas, é onisciente, é onipresente, determinou todas as coisas, porque isso está muito claro na Bíblia. Então nós temos que Ele é amor, mas que Ele também é justiça. Né? Então, que Ele determinou todas as coisas antes da fundação do mundo, de que Deus nunca erra, de que Deus não muda nos seus princípios fundamentais, Ele não muda. Aliás, Ele não muda em nada, né? Algumas coisas Ele muda porque não é Ele que mudou, é o homem que mudou. Ele fala, se você fizer isso, você vai morrer. Aí fala, você não faz, se arrepende, e fala, tá bom, então você não vai morrer mais. Então, quando Deus se arrepende, quando Deus muda, é porque o homem mudou em resposta ao que o homem está fazendo, então ele, né? Mas Deus não muda. Os planos de Deus estão sempre determinados. Mas quando você volta atrás, não significa também que Ele mudou, porque, primeiro, se Ele mudou em resposta ao que você fez. Mas Ele não mudou não, porque Ele já sabia que você ia fazer, a se arrepender, e Ele já sabia que iria. Tudo Ele já sabia. Quando, na nossa humilde cabecinha oca, a gente, né, acha que Deus mudou, te entende que Deus mudou, lá antes da fundação do mundo, Ele já sabia que aquilo ali ia ser mudado. Ele já sabia. Entendeu? Então, Deus não muda. Deus é Deus, Ele é perfeito. Alguém que muda não é perfeito. Né? Entendeu? Então, nós temos que partir sempre dessa premissa para interpretar as outras coisas. Porque se nós partirmos de uma premissa errada, aí o restante, tudo vai ser interpretado a partir daquela premissa errada. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Por exemplo, já falei aqui esses dias, mas esse exemplo aqui encaixa bem aqui. Por exemplo, pastor René Kivitz, né? Acredite se quiser, mas, né? Um grande pastor, e até uns tempos atrás ele era um bom pastor. Para Deus, lógico que Deus já sabia que era um picareta, mas para o ser humano era um bom pastor. Pregava direitinho, entendeu? Igreja, se não me engano, acho que até Assembleia de Deus, não sei, mas igreja, né? No começo, né? Batista, né? Então, melhorou mais ainda, né? Então, não é Assembleia de Deus não, é Batista, entendeu? Então, e não se via muita coisa errada, né? Uns 10 anos começou a dar uma falha aqui, outra ali, aí quando começa, né? Olha, quando começa assim, pastor, homossexualismo é pecado? E aí o pastor ele começar a gaguejar e começar a demorar um pouquinho para responder, dentro de uns 10 anos ele já está fora, ele já está totalmente desviado. Porque começa assim. Irmãos, perguntar se homossexualismo é pecado, não tem que gaguejar, você não tem que pensar. Entendeu? Isso aí tá, essa resposta aí, está na ponta da língua. Entendeu? Começou com isso dentro de uns 8, 10, 15 anos, não leva 15 não, 7, 8, no máximo 10. O cara já tá, todos que se desviaram, eles começaram assim. Entendeu? Então, ele chegou a uma conclusão que não existe inferno.
Pegou essa conclusão. Pastor Batista, uma igreja grande, conhecido, chegou à conclusão que não existe inferno. Né? A partir de qual premissa que ele chegou a essa conclusão? Qual foi a premissa? A partir de qual? Ele falou assim, não, eu jamais mandaria meu filho para o inferno. Eu amo ele, e eu jamais mandaria meu inferno. A partir dessa premissa, ele chegou a uma conclusão que inferno não existe. Porque ele jamais mandaria. Se eu não mandaria meu filho para o inferno, então Deus também não vai mandar. Você prestou atenção? Que coisa mais absurda. Hã? Quer dizer, presta atenção. Aí eu, em vez de bater na mulher com vara, eu bato de cinto. Entendeu? E aí eu chego à conclusão que Deus, imagina, bater nos outros de vara, Deus não vai bater de vara. Quando ele for bater, ele vai bater de cinto. Porque eu nem tenho coragem de bater de vara. Prestou atenção? Gente, nós partimos da premissa do que eu faço, ou porque eu não faço isso, então Deus também não faz. Eu estou colocando Deus no banco dos réus. Entendeu? Eu estou julgando a Deus, é a partir de mim que vem a verdade. A verdade, ela vem de mim para Deus. Ela não vem de Deus para mim. Você entendeu que coisa mais absurda? E aí você acha que é só o René Kivitz que caiu nessa besteira, né? Né? Deixa eu falar um negócio para você. Nós que somos crentes de verdade, tem hora que nós falamos umas bobagens assim, que parece que o negócio parte de nós, viu? A gente que fala umas bobagens, umas bestalhadas dessas. Deus tenha misericórdia de nós. Irmãos, Deus é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. É 3 em 1. É santo, 3 vezes santo, é soberano, é puro, é verdadeiro, não muda, não peca, não faz ninguém pecar, é perfeito, continuará sendo perfeito eternamente, sempre é perfeito, sempre será, entendeu? Deus enviou o seu Filho morrer na cruz para salvar. A salvação é pela graça. Tem que partir dessa premissa. Se nós partir de uma premissa errada, não tem como. Não tem como. Então a pergunta, mas se Deus sabia que Adão ia pecar, por que ele não fez? É uma pergunta, né, de alguém que realmente tem um pensamento totalmente errado de quem é Deus e que ele, né, tá certo? Então nós vamos para a Santa Ceia, então que Deus tenha misericórdia de nós, que a graça do Senhor esteja sempre sobre as nossas vidas, e que a gente não venha, né, vacilar e querer colocar Deus no banco dos réus, colocar como se a verdade partisse de nós mesmos, né? A verdade é Deus, ela parte dele, né? Porque Ele é a verdade.